Olá, começa agora mais um Telejornal Esquina. Nesta edição você vai ver como fica a relação do presidente eleito PT Lula com o Congresso majoritariamente conservador. No dia de conscientização do HIV, especialistas ressaltam a importância do combate ao preconceito com soropositivos. E a preparação do comércio para as festas de fim de ano, além das expectativas dos lojistas para o aquecimento nas vendas. Confira ainda o panorama atual da Copa do Mundo ao fim da fase de grupos e as expectativas para o mata-mata da competição. O Telejornal Esquina está no ar. O Congresso começa uma nova legislatura no ano que vem, com grande parte dos novos parlamentares bolsonaristas. Com isso, o presidente eleito Lula, do PT, terá que abrir o diálogo com a Câmara e o Senado para poder governar. A repórter Bruna Rossi explica os bastidores da costura política. Congressistas simpáticos ao atual presidente Jair Bolsonaro conseguiram se firmar como força permanente do cenário político brasileiro nas eleições de 2022. O PL, partido de Bolsonaro, terá uma das maiores bancadas no Congresso Nacional para a próxima legislatura. Serão 99 de 513 deputados e 14 de 81 senadores, mais a base aliada do Centrão, os partidos que atualmente apoiam o governo de direita. Assim, mesmo com o presidente eleito Lula, do PT, tendo vencido a eleição, o petista dependerá dos partidos que estão com Bolsonaro para governar. O especialista em análise política e de políticas públicas, Matheus Attanam, explica o cenário. Esse é o cenário que Luiz Inácio Lula da Silva deve enfrentar, né? Muita resistência no Congresso Nacional, pelo menos no primeiro momento, né? Uma sinalização clara de que ele deve avançar primeiro com as pautas que ele se comprometeu com os grupos que não são aliados de primeira hora e depois progredir, né, para pautas que são realmente mais próprias do Partido dos Trabalhadores, claro, adotando um tom moderado para garantir, né, um parlamento que minimamente apoie as agendas que forem encaminhadas. O integrante da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e político e doutor em ciência política, Rodrigo de Carvalho, também explica como Lula poderá governar dialogando com o Congresso Nacional, formado agora grande parte por bolsonaristas. Ninguém constitui maioria absoluta sozinho. Ninguém constitui uma oposição de modo unânime. Então você tem um conjunto de elementos de diálogo, de debate, de conseguir atender demandas corporativas até, se for necessário, para grupos específicos de parlamentares, e uma pauta que tente estabelecer critérios para o novo governo. É o executivo que vai determinar o andamento de determinados projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Já o ex-ministro do TSE, Marcelo Ribeiro, e atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, afirma que Lula terá que buscar apoio no Congresso Nacional. Eu não acho que seja assim tão difícil dele obter, porque nós temos uma grande quantidade de deputados e senadores que não são muito ideológicos e que são mais fáceis de conversar e obter o apoio. O próprio Centrão, que é assim denominado, ele tem tido essa característica de apoiar os governos de esquerda, governo de direita. Acaba que se houver uma negociação, isso acontece. Acredito que ele vai ter que negociar e que essa negociação vai resultar num apoio. Lula toma posse como presidente em Brasília em 1º de janeiro de 2023. Já os novos congressistas serão empossados em 1º de fevereiro do ano que vem. O presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin assumem os mais altos cargos do Poder Executivo no dia 1º de janeiro, para um mandato nos próximos 4 anos. Eles assumiram a presidência da República em 2023 e permanecem até 2026, como conta a repórter Bruna Rossi. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assume em 1º de janeiro do ano que vem, aqui em Brasília, junto com seu vice Geraldo Alckmin. Aos 77 anos, Lula é o mais velho a assumir o mais alto cargo do Executivo Nacional. Ele é do Partido dos Trabalhadores, o PT, e o primeiro na história do Brasil a conseguir se eleger por meio do voto direto 3 vezes.
Já havia sido eleito 2 vezes, em 2002 e em 2006. Desta vez, venceu o seu adversário e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, com 50,90% dos votos. Bruna Rossi para o Telejornal Esquina. Tomam posse no dia 1º de janeiro o governador reeleito do DF, Ibanez Rocha, e a vice Celina Leão. Ela é a 4ª mulher a ocupar o cargo de vice-governadora, como mostra a repórter Luana Diné. No dia 2 de outubro, Ibanez Rocha foi reeleito governador do Distrito Federal com Celina Leão como sua vice, substituindo Paco Brito, atual vice-governador. Celina Leão é deputada federal pelo Progressistas desde 2018 e coordenadora da Secretaria da Mulher desde 2021. Celina também foi deputada distrital no período entre 2011 e 2018. Em 2015, foi eleita a 2ª mulher a presidir a Câmara Legislativa do DF, mas foi afastada do cargo no ano seguinte devido a uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público por suspeita de pagamento de propina para liberação de contratos nas redes de saúde. Celina será a 4ª mulher a ocupar o cargo de vice-governadora do Distrito Federal. No próximo bloco, veja a data que marca a conscientização do combate ao HIV. E confira também as dicas para evitar a proliferação de dengue nesse período de chuvas e a última atualização dos dados de Covid no DF. O Dia de Combate ao HIV foi comemorado ontem, dia 1º de dezembro, e é uma data mundial. Especialistas e pessoas que convivem de perto com a doença fazem apelo para que se reduza o preconceito com portadores do vírus. O repórter Vinícius Pinelli conta agora alguma dessas histórias. 1º de dezembro é marcado como o Dia Mundial do Combate à AIDS. A doença é causada pelo vírus do HIV, que ataca diretamente as células do sistema imunológico, o que torna o indivíduo vulnerável. A estudante Sandra Tavares conta o preconceito que a irmã sofreu ao longo da vida. A jovem possui o HIV, porém em estado indetectável. Com o apoio de uma ONG que cuida de crianças portadoras do vírus, ela tenta conscientizar as pessoas sobre respeito. Como eu convivo com a minha irmã, ela tendo, aí eu ajudo bastante, até ela mesmo, que às vezes dá uma recaída, querendo ou não, porque quer saber o motivo porque toma esse remédio desde quando... Sua irmã também teve? Sim, ela tem até hoje e eu ajudo bastante ela. Aí eu acabo ajudando o pessoal daqui que chega bem abalado, né, em descobrir a notícia. No ano passado, 694 mil pessoas no Brasil estavam realizando o tratamento contra a AIDS. Esse valor significa que 81% dos casos diagnosticados no país estavam realizando a terapia retroviral. Graças ao tratamento do SUS, Sistema Único de Saúde, 95% dos casos já não transmitem mais o vírus pela via sexual. Os dados são do Ministério da Saúde. São 4 décadas de combate à doença no Brasil, que ao longo dos anos levou a vida de artistas brasileiros e internacionais, como Cazuza e Freddie Mercury. Os tratamentos evoluíram com o tempo, a ponto de apenas um remédio diário ser necessário para conter o vírus e torná-lo indetectável no organismo. Nesse estágio, a relação sexual consciente é permitida. Ainda assim, é preciso estar de olho nos possíveis sintomas, como explica a infectologista Denise Aracaque Sanches. Você pode ter outras doenças que a gente chama definidoras da AIDS, que é a pneumocistose, né, uma pneumonia específica de quem tem o HIV, a meningite por criptococcus, que é um fungo, que também são doenças muito relacionadas com esse grau severo de imunodeficiência. É importante ter a consciência de que o contágio não ocorre por meio do toque, compartilhamento de objetos ou vias aéreas, mas sim pela relação sexual desprotegida, ou seja, sem preservativos e por meio de seringas contaminadas. Com a chegada das chuvas, aumenta o risco de proliferação de dengue. Só no DF, mais de 65 mil pessoas contraíram a doença neste ano. O repórter Gabriel Botelho traz os detalhes. O período de chuvas no Distrito Federal, juntamente com o acúmulo de água, trazem consigo um maior risco de contaminação pela doença dengue. O mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, se reproduz em locais em que a água pode se acumular, como calhas em casas, vasos de planta e pneus antigos. Por isso, a necessidade de realizar uma boa manutenção em terrenos e em locais em que a água pode se acumular. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 66 mil pessoas já foram contaminadas com a doença, apenas em 2022, e mais de 800 já chegaram a óbito, também em 2022. Caso sinta algum sintoma, como dores atrás dos olhos, fadiga, moleza, dores no corpo ou de cabeça, procure um médico mais próximo. Gabriel Botelho para o Telejornal Esquina.
O Distrito Federal apresentou uma alta nos casos de Covid-19 nos últimos dias. A taxa de transmissão no último dia 25 de novembro chegou a 1,80. Significa que a cada 100 pessoas infectadas podem transmitir a doença para outras 180. Essa é a maior alta desde 19 de julho. Quando a taxa está maior que 1, significa que a pandemia está fora de controle. Do dia 24 para o dia 25 de novembro, foram mais de 560 novos diagnósticos confirmados de Covid-19 no DF. E a seguir, como o comércio está se preparando para as vendas de fim de ano e Copa do Mundo juntos? E veja ainda, como está o desempenho da seleção brasileira no Mundial. Os bares e restaurantes de Brasília estão preparados com as cores da seleção em clima de Copa do Mundo. A repórter Luana Diné traz os detalhes. A Copa do Mundo começou há quase 12 dias e desde então o brasiliense está mobilizado em acompanhar o desempenho da seleção brasileira. O Brasil disputa hoje o terceiro jogo contra Camarões. Nos dias em que o Brasil entra em campo, bares e restaurantes recebem o maior público de torcedores. Eu, brasileiro, sempre torcendo pelo Brasil, espero que o Neymar consiga fazer alguma coisa. Robson também contou que já assistiu várias Copas do Mundo no Beirute e sempre o local fica lotado de torcedores. O tradicional bar árabe Beirute, na 109 Sul, está aberto desde 1966 e se preparou para mais uma Copa do Mundo. Tradicionalmente, a cada gol da seleção brasileira, cada cliente tem direito a um chopp ou um mini quibe com desconto. Vai ter rodada de chopp aí, cada gol do Brasil, rodada também com preços especiais de petiscos, e, enfim, vai ter umas brincadeiras, vamos desenvolver coisas legais aí para o pessoal vibrar bastante. Então, estamos na expectativa, né? A gente sempre organiza aí uma estrutura aí específica para a Copa, e para essa também não vai ser diferente. A gente vai para mais televisões assim no nosso salão, tanto no Beirute Sul como no Beirute da Asa Norte. Beirute da Asa Sul, a ligação é bem interessante. Em 70, até então, Brasília não tinha muito um lugar específico para as pessoas comemorarem jogos do Brasil. E acabou acontecendo assim, porque foi bem na época ali da Copa que meu pai e meu tio compraram o Beirute. Eles eram garçons e eles compraram de uma outra família árabe e isso repercutiu na cidade. E aí acabou acontecendo as pessoas programarem assim para comemorar e o Beirute foi escolhido. A Copa do Mundo do Catar começou no último dia 20 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro. Há pelo menos um mês, desde novembro, os bares e restaurantes de Brasília se preparam para receber os torcedores. Devido à procura por vestimenta, nessa época é comum se deparar com artigos verde e amarelo por toda a cidade. O vendedor Ítalo Henrique conta sobre o aumento das vendas. Faz mais de 15 anos. Eu sempre vendi muita coisa do Brasil, independente de Copa ou política ou alguma coisa assim. Sempre minha loja foi recheada assim. Mas a Copa que eu mais vendi foi de 2014, que eram os jogos aqui do lado, aí todo mundo passava, levava tudo, era uma festa. Mas até que esse ano o povo tá mais desanimadinho, né? Não sei se foi a pandemia, não sei se foi a política, alguma coisa assim. A Copa do Mundo, que ocorre a cada 4 anos, tradicionalmente acontece nos meses de junho e julho. Este ano, pela primeira vez, o torneio acontece entre novembro e dezembro. Nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, o Brasil entra em campo para a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Antônio Pimenta atualiza como está o desempenho da seleção no Mundial até agora. Hoje, a seleção brasileira faz seu último jogo válido pela primeira fase da Copa do Mundo. Após enfrentar a Sérvia no dia 24 de novembro e a Suíça na última segunda-feira, agora o Brasil vai a Luzial enfrentar a seleção de Camarões e selar sua classificação para as oitavas de final. Essa é a terceira vez que a seleção verde e amarela enfrenta Camarões em Copas do Mundo. A primeira vez foi em 1994, nos Estados Unidos. O Brasil venceu por 3-0. E a vitória mais recente aconteceu em 2014, no Mané Garrincha, em Brasília. E a seleção canarinha levou a melhor, ganhando por 4-1, com gols de Fred, Fernandinho e 2 gols do Neymar, que estará presente em campo novamente nesta sexta-feira, às 4 horas da tarde. Há pouco mais de 20 dias para o Natal, o comércio prevê uma alta nas vendas, após mais de 2 anos de pandemia. Henrique Neri dá os detalhes do que espera os lojistas. Chegando o fim do ano, as pessoas têm criado expectativas em relação às festividades. Dentre elas, o Natal costuma ser o mais comum para alguém presentear alguém querido.
Sabendo disso, os comerciantes já estão se preparando para o aumento das vendas. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes e Lojistas e o SPC, mais de 118 milhões de brasileiros, ou seja, 73%, pretendem presentear alguém esse ano. Segundo o levantamento, mais de 60 bilhões de reais devem ser gastos nesse fim de ano. Henrique Neri, para o Telejornal Esquina. O Telejornal Esquina fica por aqui. Leia mais na agência de notícias Uniceub, acessando o site que aparece na sua tela. Até logo. Até mais.